pessoal, bem-vindo ao Nancy na TV novamente e vamos continuar com o tema A Nossa Criança Interior, porque se estamos cá adultos, devemos muito a essa criança interior. A criança às vezes sofreu muitas dores, como eu disse no outro vídeo, e teve força para superar essas dores e se tornar um adulto. Seja o que foi que você passou na sua infância, agradeça muito a sua criança interior, porque ela usou todos os mecanismos possíveis para sobreviver. Mesmo que você lembrando de algumas situações, você fala assim, não é possível, tem hora que eu penso, falo, como eu consegui sobreviver. Mas sobreviveu e por isso é causa de comemoração e é para você viver a plenitude da sua vida, certo? E como viver a plenitude da vida? É acolhendo essa criança que passou pelo que passou e está aí dentro de você e te ama porque é uma parte sua. Então você também tem que amar essa parte, mesmo que sofrida, mas muito corajosa e muito resiliente. Porque para chegar a ser adulto, a criança precisa de uma resiliência que a gente nem sabe de onde vem às vezes. Quando a gente está na barriga da mãe, o que a mãe passa, a gente passa junto. Ela pode passar um susto, ir em algum lugar, por exemplo, num enterro, e a criança na barriga da mãe vê todo mundo chorando, grava aquilo lá. Então, quando ela nasce, ou quando ela vê alguém chorando, ou que aqui lembra uma situação muito de dor, e às vezes nem gosta de chorar, porque ficou registrado que chorar é igual à morte. Então, se ela chorar, ela pode causar a morte de alguém. Isso é inconsciente na gente, um adulto. Pais, ou casal, enfim, ou situações em que brigam muito. E a criança, ela registra como aquilo fosse normal, que todo mundo briga. Quando ela cresce, a primeira coisa que ela faz é brigar, porque foi isso que ela aprendeu. É uma situação conhecida, mesmo que seja desconfortável, mas é conhecida. Como a gente fala português, é o idioma conhecido. Então a gente vai aprendendo a falar português enquanto criança, quando cresce fala português fluentemente, certo? Da mesma forma, se a gente convive com briga o tempo inteiro, a gente acha que esse é o caminho. Esse é, mesmo que deteste e fale assim, eu não vou brigar assim, ou nunca vou casar com alguém que eu brigue dessa maneira. Quando você menos espera, você está casado com uma pessoa similar ao seu pai ou sua mãe. Porque é conhecido, o cérebro vai, identifica o que é conhecido. O que a gente tem que fazer quando não gosta do que viveu, mas é conhecido, a gente vai logo atrás. Então a gente tem que ressignificar e saber o que a gente realmente gosta. Não gosto de briga, mas como tirar este carimbo de briga da minha cabeça? A gente vai trocando briga por paz. Quem na infância presenciou muita agressividade tem que fazer o caminho oposto. Meditar, dar muita risada, procurar paz, evitar discussões, para que o cérebro pense assim, fala, opa, existe outra maneira. Não é a briga que é a regra geral da vida. É uma mudança cerebral. Como o cérebro é plástico, isto é, ele pode modificar as sinapses, as ligações, até áreas mesmo, que era para uma coisa, pode se transformar em uma outra área para uma outra atividade. Então a gente tem essa vantagem. Dá trabalho? Dá. Por exemplo, fazer ginástica, né? Você quer aumentar, vamos falar uma coisa típica do Brasil, quer aumentar o bumbum. Assim, tá, vou aumentar o bumbum e já sei. Não, a gente tem que fazer muito exercício. O cérebro também. A gente quer ressignificar a vida, a gente precisa fazer muita ginástica cerebral. Voltando, quando a gente está na barriga, o medo da mãe, tudo isso é introjetado. A mãe é culpada? Não. Mas a mãe é ser humano, não existe aquela coisa... Porque assim, eu ouvi uma vez o Gaiarsa falar que a gente tem complexo de Sagrada Família. A mãe é santa, o pai é extremamente compreensivo, e o filho é uma luz maravilhosa. E às vezes a gente não consegue enxergar que não somos Sagrada Família. O Gaiarsa sempre falava, não caia nessa armadilha de Sagrada Família. A família é o que é. E enxergar a família do jeito que é muito importante para se ter uma família sadia. Seja a família, o número de pessoas que tiver, seja quem estiver dentro da família. Precisa encarar a verdade e não fingir que somos Sagrada Família. Quando a criança sofre algum trauma, um trauma infelizmente muito comum, abuso sexual.
é muito grave, é um assunto muito grave. Se a criança fala, olha, fulano de tal, que está muito próximo a mim, ciclana de tal, me abusou sexualmente, uma criança pequena fala isso, você é criança. Então ela não é ouvida. Criança que não é ouvida, ela é desacreditada. Quando ela cresce, além do trauma que ela ficou, ela não é uma criança fechada. Porque o maior trauma da vida dela, quando ela foi compartilhar para pedir ajuda, ninguém ouviu, falou assim, ok. O cérebro fala, nem adianta falar, que você não vai levar a lugar nenhum. Aí aquilo lá fica dentro do ser humano eternamente como se fosse um tabu, não pode se falar desse assunto. Só que ele está lá, é como se fosse uma madeira atravessada no emocional. Então precisa se falar, e desde a gestação, se você quiser falar com quem acompanhou sua gestação, um parente ou a própria mãe, se você tiver oportunidade, porque muito do que você passou na gestação está ainda fazendo efeito, mesmo que você tenha 40, 30, 50, 60 anos. Até o próximo vídeo.